Então, eu acho que, de maneira geral, o Flamengo, repito, cai de pé durante esse período da Copa América. Em 9 jogos, 27 pontos disputados, o Flamengo conseguiu 17, ou seja, um aproveitamento de mais de 60%. Sim. Agora, recebe de volta os jogadores que estão com a seleção uruguaia. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, como a imprensa vem repercutindo nessa fase do Flamengo, principalmente após a derrota para o Fortaleza, né, que foi um grande passo fora da curva, né? A gente viu que o Flamengo vinha bem na temporada, conseguiu se manter na ponta do campeonato, mesmo com o time reserva, mesmo com muitos desfalques, o Mengão conseguiu se manter lá na ponta do campeonato brasileiro e ainda assim, após essas 9 rodadas de Copa América, o Flamengo segue ali brigando pelo G4, tá terceiro colocado no campeonato até então, perdeu pro Fortaleza, mas o Vene Casagrande acabou elogiando demais o Flamengo e principalmente como a equipe do técnico Tite conseguiu superar essa fase com muitos desfalques, né? Quando começou a Copa América, muitos falaram que o Flamengo não ficaria nem entre o top 4, que brigaria ali para tentar se manter no top 10, que seria difícil, porque os reservas não estariam à altura do time titular, até porque 5 jogadores foram convocados, 5 titulares do Flamengo foram convocados, né? Pulgar, Varela, Vinha, a De La Cruz e a Arrascaeta, né? Esses caras foram convocados para suas seleções, então foi um desfalque imenso. Ainda assim o Flamengo foi mudando, botou o Léo Ortiz de volante, foi adaptando o Gerson um pouco mais na ponta direita. Com isso o Flamengo foi ganhando diversos pontos, estava na liderança até perder para o Fortaleza no Maracanã e caiu para terceiro lugar, mas não é o fim dos tempos nem nada, tá tudo tranquilo, o Flamengo conseguiu se manter ali, o principal objetivo que era continuar brigando pelo título, isso o Flamengo conseguiu manter perfeitamente, agora tem tudo na volta dos titulares, né, brigar ainda mais e buscar esse título do Campeonato Brasileiro. Vamos ver tudo que o Vene Casagrande falou no programa SBT Esportes Rio, e lembrando que deixaremos aqui na descrição o link para que vocês possam acompanhar na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que ele falou. A Fernandinha vai te zoar hoje. Eu creio que era algo sério. Ai, você não perde o horário, né, DJ Careca? Aí, oh, meu Deus do céu, tá morrendo de mim. Aí fica falando, eu só tenho medo do time de verde. Ô, Vene Casagrande, o que aconteceu com o Flamengo? Olha, eu vou ser bem sincero, Fernandinha Maia. Eu acho o seguinte, eu esperava uma vitória do Flamengo diante do Fortaleza, eu não vou negar pra você, não. Mas, se a gente for parar e analisar o contexto, todo o cenário durante esse período da Copa América, eu acho que o Flamengo sai, digamos assim, vivo dessa situação. Porque desde o primeiro momento eu falei aqui, olha, durante a Copa América, o Flamengo tem que se preocupar em não se distanciar lá de cima, dos times lá de cima. E até essa última rodada era o líder. Infelizmente perdeu a liderança, atualmente é o Botafogo, o Palmeiras também acabou... Mas estava tudo tão esmagadinho ali. Pois é. Porque isso teria acontecido se ele tivesse patinado mais vezes, né? Pra mim, sabe qual foi o grande problema durante esse período? O empate com o Cuiabá. Porque, vamos lá, vamos voltar um pouquinho no passado. Olha o que eles botaram na legenda. Vene, choro grande. Justo, tá certo. Se o Flamengo tivesse empatado com o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, vencido o Cuiabá e perdido pro Fortaleza, talvez os torcedores não estivessem reclamando tanto como estão reclamando agora. Fato é que, em 2 jogos em casa, o Flamengo tropeçou em 2 jogos, contra o Cuiabá e contra o Fortaleza. Então isso, entre aspas, maximiza o problema e as críticas em cima do técnico Tite, inclusive, que eu acho que até errou no jogo de ontem, nas substituições. Vou dar um exemplo. O Matheus Gonçalves, para mim, foi um grande destaque do jogo. Só que ele erra... A gente estava falando da questão da pressão, você disse, ele não vai sentir a pressão. Ele não sentiu, só que ele sentiu, sabe o quê? A parte física. E para mim o Tite errou ao deixar o Matheus Gonçalves durante 90 minutos em campo. Ele poderia ter botado o Lohan ali a partir dos 25 do segundo tempo, porque visivelmente o Matheus Gonçalves sentiu a pressão. Só que não teve jeito. Ontem o Flamengo enfrentou um Fortaleza muito bem arrumado, muito bem ajustado pelo técnico Vojvoda, e o Fortaleza, entre aspas, achou um gol no começo do jogo, que pra mim foi até falta em cima do Wesley, mas aí a gente pode até debater isso. Vamos debater daqui a pouco isso aí, vamos separar esse pedacinho. Pois é, pra mim foi até falta, mas a arbitragem não deu, foi gol do Fortaleza, o que ajudou a estratégia do Fortaleza, que nitidamente se fechou atrás e saiu no contra-ataque contra o Flamengo. Eu acho que de maneira positiva nesse duelo aí, a gente pode mencionar o Matheus Gonçalves, que mostra que pode ajudar bastante. O Gabigol entrando muito bem, para mim foi o melhor jogo que ele entrou
no decorrer da partida aí nos últimos jogos. A gente não viu o Gabigol entrando tão bem assim, fez até um gol, mas acabou sendo anulado por questões milimétricas ali, o joelho dele. Enfim, estava impedido, então eu acho justo. Acho que o Tite erra, por exemplo, em tirar 2 zagueiros. Por que ele fez isso? Não foi questão física. Foi opção técnica por entender que precisava melhorar na construção de jogo, mas se precisava melhorar a construção de jogo, sabe o que ele deveria fazer? Tira o Alan e bota o Léo Ortiz. Porque, com todo respeito ao Alan, o Alan não está fazendo bons jogos com a camisa do Flamengo mais e o Léo Ortiz estava fazendo, mesmo atuando de volante. Então, acho que, de maneira geral, o Flamengo, repito, cai de pé durante esse período da Copa América. Em 9 jogos, 27 pontos disputados, o Flamengo conseguiu 17, ou seja, um aproveitamento de mais de 60%. Sim. Agora, recebe de volta os jogadores que estão com a seleção uruguaia, vai ter um longo período para se preparar para o próximo duelo, que é apenas no dia 20 contra o Criciúma, e agora o Flamengo pode, entre aspas, virar essa chave aí e voltar a focar no título do Campeonato Brasileiro, que eu acho que tem condições. Talvez o sino toca para alertar. Eu também achei um recorte muito interessante do Flamengo, diante de tantas baixas que teve por conta da Copa América. Acho que dos times do Brasil foi o que mais sofreu por ser jogadores para as seleções. Mas a questão da parceria com o Maracanã e os torcedores, não que ela não exista mais, é claro que não. Mas você vê o Flamengo nos 2 últimos jogos em casa patinar, isso é incomum, né, Vene? Porque o Flamengo é muito forte dentro do Maracanã, né? Pois é, eu normalizei o empate com o Cuiabá, levando em consideração novamente o cenário. Porque foi um jogo 66 horas após o jogo contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo fez uma baita partida, uma grande atuação. Quanto Fortaleza, repito, eu esperava mais, muito mais. Quanto o Cuiabá, após o jogo, a torcida aplaudiu, embora tenha empatado em 1-1 com o Cuiabá. Ontem a gente pôde ver algumas vaias, sobretudo quando o Alan pegava a bola, porque de fato o Alan estava fazendo uma partida muito abaixo. O técnico Tite novamente pediu para não vaiar jogador, só que eu acho que isso é utopia. Quando, a partir do momento que o torcedor está lá no Maracanã, pagou o ingresso, não está faltando respeito, não está passando dos limites, o torcedor pode fazer o que ele bem entender. Vene, você vaiaria? Talvez não. Talvez não durante o jogo, talvez após a partida. Mas eu acho que o torcedor ele tem o total direito de fazer o que ele bem entender. Mas, de maneira positiva, eu repito, o Flamengo acho que sai muito positivo aí desse período da Copa América. Por exemplo, durante esse período a gente pôde ver um crescimento absurdo do Wesley, lateral direito, Sim. que estava sendo muito criticado, fez boas atuações, infelizmente ontem acabou fazendo um gol contra, que eu acho que não foi culpa dele, mas de maneira geral o Flamengo sai de cabeça erguida desse período da Copa América aí. Vamos olhar, Vene, a questão da falta do Wesley. Você achou que foi falta no jogador? Cadê? Esse é o lance em que sai o gol contra do Wesley. Você acha que ele foi empurrado por trás? É isso, eu acho Vene? que ele foi empurrado por trás e, de certa maneira, isso, querendo ou não, desequilibra o jogador no alto, tá vendo? Sim. Eu acho que ele tem um toque ali nas costas dele. E sobre esse pênalti, eu acho que não foi pênalti. Eu também. Eu vou ser sincero. Porém, no ano passado, a gente pôde ver contra o Cuiabá, o Flamengo sofrendo um pênalti contra ele, igualzinho, num lance extremamente parecido. Então, querendo ou não, a arbitragem acabou sendo coerente em relação a isso, porque tem dado pênalti assim, mas se você perguntar, os dois foram? Na minha opinião, não. Nem ano passado contra o Flamengo e nem esse ano a favor do Flamengo. Olha aqui, ó, o Gabigol fez gol, comemorou muito, mas esse gol foi anulado pela arbitragem. O atacante voltou, falou com a imprensa depois no jogo que a gente chama de zona mista e a gente vai ver o que o Gabigol falou. Como todos souberam, tiveram algumas negociações, mas como eu falei, muitas mentiras saíram e como decidiu que eu vou embora em dezembro, eu voltei ao jogo e fiquei muito feliz em poder entrar hoje, pena que não foi com a vitória. Forte a fala dele, né, Vene Casagrande? Extremamente forte, e a gente pode perceber aí que, de fato, o Flamengo e Gabigol estão vivendo os últimos meses desse relacionamento. O próprio jogador já falou sobre isso, que em dezembro ele vai embora. Acho que agora ele tem que cumprir o contrato dele, o Flamengo está certo em colocá-lo para jogar. Querendo ou não, o jogador está recebendo salário em dia, querendo ou não, o Flamengo está dando todo o suporte, toda a estrutura, como qualquer outro atleta. Então ele tem que cumprir o contrato dele. Acho que agora ele vai querer dar a vida, porque a verdade é o seguinte, quanto mais ele se destacar, mais ele vai se valorizar e mais ele vai conseguir, na parte financeira, com o clube que ele vai negociar para poder assinar um pré-contrato. Ele entrou bem ontem, né? Eu achei que ele entrou bem ontem. Foi a melhor partida dele na temporada. Ele tem uma minutagem baixa, né?
Mas ele não tinha entrado bem em nenhum jogo, né? Pois é, eu acho que dos jogos que ele entrou assim, ele foi o melhor jogo com certeza. Não porque ele fez o gol e acabou sendo anulado, nada disso. Mas tecnicamente, taticamente falando, a gente pôde ver um Gabigol melhor sim. Mas à vontade. Acho até o fato de ter esse ponto final nessa história, eu acho que deixa o jogador também mais leve, verdade. sabia? Ele entra em campo sabendo assim, cara, eu não tenho mais pressão nenhuma, já fiz tudo que eu tinha que fazer com a camisa do Flamengo. Eu acho que ele tem que correr atrás para sair pela porta da frente. Porque eu, como torcedor do Flamengo mesmo, lamento muito a forma como está acabando esse relacionamento, que foi um relacionamento Posso dizer uma muito coisa? lindo. Ele também lamenta, porque o semblante do Gabigol tá bem abatido. Eu não sei se pode ser Eu senti uma também, questão cara. minha, assim, né? Mas você sabe que eu sou uma pessoa bem sensível. Você olha o Gabigol, você vê que ele estava à vontade em campo ontem, mas talvez essa situação, obviamente, vai machucar. Eu acho que o Gabigol pode jogar, não sei, no Real Madrid, mas eu acho que a história de amor dele com o Flamengo vai ser sempre muito latente, né, Vini? E aí você entender que essa história tá acabando, não deve ser fácil para ele, não. Não deve ser fácil para ele. E como está acabando? Porque poderia acabar de uma maneira totalmente diferente. Talvez ele saiba que isso está acabando dessa forma, muito por conta dele, por culpa dele. Porque foi ele que botou a camisa do Corinthians. Mas será? Foi ele que veio Mas será? publicamente tentar negar e depois ele teve que aceitar. Foi ele que está causando, querendo ou não, um transtorno ao Flamengo por conta da punição, porque foi graças a ele, a atitudes dele. Não foi nenhum dirigente que proibiu o Gabigol de não fazer, de não urinar naquele dia. Perfeito. E ele acabar sendo punido. Não, isso com certeza. Mas O Gabigol ele procurou bastante também, né? Infelizmente ele cometeu diversos erros aí com a camisa do Flamengo, né? Principalmente na sua conduta dentro, mas principalmente fora de campo, errou bastante e acabou que virou uma bola de neve, né? O Flamengo propôs pro Gabriel mais um ano de contrato e 50% de aumento no salário. Ele não quis, queria um tempo mais longo. Acabou que as negociações não foram pra frente. Tem contrato até o final do ano, até dezembro. Vai jogar. Quem sabe as negociações elas podem ser retomadas, mas acho bem difícil. Hoje o Flamengo tá se virando muito bem sem ele. Creio que hoje o Gabigol precisa mais do Flamengo do que o Flamengo precisa do Gabigol. E tem as negociações com o Palmeiras aí, que estão, muitos falam que está bem avançada, estão esperando apenas terminar a temporada pro Palmeiras ir lá e trazer o Gabigol de graça já para 2025, e sem contar que ainda não foi finalizada aquela questão do doping, né? Ele ainda vai ser julgado, apesar da punição ser até acho que é março de 2025, se eu estiver enganado, fevereiro ou março de 2025, ainda não tem um julgamento definido, então não tem muito o que esperar desse julgamento, ninguém tá nem falando mais, mas ainda não foi feito, então não sabe se o Gabigol vai ser punido logo, ou se vai ser absolvido, ou se pode pegar até mais tempo. Tem um grande ponto de interrogação nisso tudo, e qualquer novidade traremos para vocês aqui no Flamengo Informa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu!